Olá, meus irmãos da Obra Lumen, bom dia, que alegria estar com vocês em mais um Palavra Encarnada, hoje dia 29 de agosto, último domingo de agosto. Então nós hoje estamos mais uma vez reunidos para meditar o Evangelho do dia e juntos como comunidade vivenciarmos essa experiência de fraternidade, de unidade, essa experiência no carisma em que colocamos em prática, em que buscamos concretizar a palavra de Deus. Assim como Maria, pretendemos fazer com que o Verbo se faça carne em nosso viver, com nossas limitações, com as nossas dificuldades, mas com a nossa esperança de sermos santos e buscarmos corresponder àquilo que o bom Deus reservou e sonhou para nós. Hoje é um dia do Senhor, hoje é o dia do encontro, hoje é o dia de sermos verdadeiramente aquilo que é a nossa verdade, aquilo que fomos criados. Estamos juntos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que nesse dia, então, nosso coração se abra à graça de Deus, se abra à sua vontade e possa acolher com alegria a boa nova do Senhor. O Evangelho de hoje está no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 8 e 14 a 15 e 21 a 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: olhe, escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor hoje nos dá um alerta. Jesus nos ama de uma maneira extraordinária, profunda e sincera, e de uma maneira muito humana também. Nesse contexto do Evangelho, nós temos a inquietação dos fariseus em relação a Jesus Cristo e os seus discípulos. Alguns dos fariseus, a grande maioria, ocupavam uma situação social e política na época de Cristo muito favorável. Eles dominavam os principais cargos, eles eram os mestres da lei, eles dominavam a catequese, a religião. Como mostrar isso? E numa sociedade bem marcada pela religião, você percebia que eles eram a elite, eles estavam no topo, eles tinham destaque. Só que, com o passar do tempo, desde a libertação da terra do Egito, a gente vai perceber que o povo vai começando a fazer as leis, o povo vai começando a praticar ali um ritual. E o problema é que ao longo da história do povo de Deus, foi se perdendo a essência e o sentido das coisas para ficar muito preocupado com as aparências, com a ritualística, com os procedimentos, com as liturgias. E isso vai fazendo com que haja um problema. Aquilo que deveria me aproximar de Deus, ou seja, as tradições humanas, afinal de contas a religião, ela faz parte disso. Religião vem do latim religare, ligar o homem a Deus. Religião está presente em várias culturas, em vários tempos, em vários povos, e ela tem essa dimensão humana. Quando se estuda as religiões, existe algo comum em praticamente todas elas.
porque estão inseridas dentro de um contexto de humanidade, dentro de um contexto social, dentro de um contexto político, dentro de um contexto econômico. Acontece que os fariseus e o povo de Deus foi se preocupando muito mais com esses preceitos, essas regras, essas estipulações de ordem social, de tradição, do que a própria essência das coisas. Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, vai nos lembrar: o essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração. Que o nosso coração possa estar atento a enxergar a essência das coisas. O coração dos fariseus estava profundamente fechado, estava se vivendo ali de aparências. O que importava era a regra pela regra. E quantas vezes isso marca nós, filhos da luz, nós da obra Lumen, nós cristãos? Nós nos preocupamos em muitas vezes cumprir regras, preceitos, o fazer, e não é isso que Deus nos pede. E o Carisma Lumen vem nos alertar a ser. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque nós somos acostumados numa sociedade bastante utilitarista em que eu valho pelo que eu faço e não pelo que eu sou. Por isso que nós estamos nessa situação com tantos irmãos, tantos abandonados, tantos jovens famílias, tantas pessoas até mesmo de alta classe, mas abandonados dentro de si porque não sabem o que são, se confundiram no que fazem. E aí os fariseus então usavam essa situação não somente para oprimir, não somente para seu alto ego ali, pelo seu egoísmo, não. Eles usavam isso para oprimir o povo e deixar um Deus cada vez mais afastado. Cristo então é muito categórico e diz: qual é o problema? Qual é o problema dos meus discípulos não lavarem as mãos? Se o coração deles está sendo lavado pela presença do Mestre. Não estou entrando aqui numa questão de ordem higiênica, eu estou entrando aqui numa questão de essência das coisas, de choque das coisas. Então Jesus ele chama os fariseus de hipócritas e diz: Isaías pronunciou, profetizou a respeito de vocês, cobras. Se preocupam somente com as coisas vãs, inúteis. De que adianta eu rezar tantos textos? De que adianta eu ir para tantas missas? De que adianta eu praticar tantas caridades? De que adianta eu fazer? De que adianta eu saber de toda a liturgia se no meu coração não há amor? De nada adianta. De nada adianta. São Paulo ainda vai falar isso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, sem o amor eu nada seria. Imagina os protocolos. Que hoje o nosso coração possa estar sensível a enxergar a essência das coisas. E somente o Cristo abandonado nos ensina e nos revela a essência de Deus. É na cruz que o bom Deus revela a essência. A essência do amor é a essência do Pai. Então que o meu coração e o seu, nós possamos estar atentos a usar sim das liturgias, dos protocolos, dos rituais, para uma forma de encontrar a Deus. Uma maneira de encontrar, porque Deus se revela nisso, mas se revela quando eu estou aberto a enxergar a essência. Que então o nosso coração possa ser motivado por essa palavra, alimentado por essa palavra e compreendermos que o que torna o homem puro não é aquilo que vem de fora, mas aquilo que vem de dentro. É necessário a cada dia purificar o nosso coração. Purificar o nosso coração das mentiras do mundo, purificar o nosso coração do egoísmo, purificar o nosso coração da vaidade, purificar o nosso coração de tudo aquilo que o Mestre vem nos dizer: adultério, ambição, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, imoralidade, roubos, más intenções, assassínios, ambições desmedidas. Parece que é o nosso diagnóstico. Cristo é categórico, é cirúrgico aqui. Somente o amor pode nos purificar. Que nós possamos então atualizar cada dia esse encontro com o amor verdadeiro, com o amor de Deus, esse amor que se revela de uma maneira extraordinária, que é loucura para os homens, que para nós é a vida eterna, que para nós é a salvação. Que o Carisma Lumen nos inspire, nos impulsione a amar mais e a deixar que esta luz purifique as trevas, ilumine as trevas do nosso coração, purifique o nosso ser. Então que nós possamos nos entregar, nos ofertar e nesse dia do Senhor vivenciar a cada instante, a cada medida. Não quero mais viver assim, não me deixa trilhar na minha dor os planos que são meus. Vem, me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus. Que o Cristo ressuscitado, que passa pela cruz, que esse encontro salvífico do abandonado com Cristo vivo, ressuscitado, também ressuscite o nosso coração, também purifique o nosso ser e nos faça todo amor. Como diz Santa Teresinha: Senhor, faz do meu nada amor. Não sendo mais o que sou, sendo todo o amor, viverei para sempre ao teu lado, Senhor. Hoje é o dia para sermos esse amor. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, é Cristo é nossa luz.